Oi, pessoal, bem-vindos então ao primeiro podcast de 2026. Então, finalmente óbvio que ia ser com o Léo, porque... Novo ano, novo podcast, mesmo convidado. É isso aí. É o crossover com o Leandro Mendes que vocês não sabiam que precisavam, mas ele tá aqui. E ótimo, ele tá em casa, então assim, é muito fácil acessar, né? Esse é um lado positivo de estar aí, então... Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Dependendo do assunto, se for pra comer uma pizza, pra alguma coisa, é bem melhor, né? Exato. Mas enfim, pra trabalhar, quem não, né? Vamos começar esse ano já com tudo, trabalhando um pouquinho. Isso aí. Né? Bora. Então, tá. Bom, pessoal, então hoje o assunto é a gente falar sobre ruptura na relação terapêutica, que eu acho que é uma temática que eu acabo vendo muito nas aulas, nos atendimentos, e eu tenho certeza que o Léo vê isso pra caramba também, tanto nas aulas, nos atendimentos, como uma temática dos teus supervisionandos, né? Acho que isso é um ponto bem importante. Não, eu concordo. Acho que é uma temática que ela é mega importante em vários níveis, né? Porque tu consegue ver isso como terapeuta, porque muitos pacientes acabam relatando de situações de atendimentos e tratamentos anteriores que vão estar, de alguma maneira, assim, dentro desse escopo do que a gente vai pensar nessas rupturas terapêuticas. Dentro do nosso trabalho, a gente tem que estar atento a isso, porque existem pequenas rachaduras, pequenas rupturas. E acho que uma das coisas que eu já vou falar aqui, e a gente vai retomar durante o episódio, é que não é sobre não ter rupturas. É sobre como a gente repara elas. E essa talvez é a grande questão. Então, assim, mal entendidos acontecem, problemas acontecem, dificuldades acontecem. E daí, quando eu falo supervisão, isso aí é talvez o pão com manteiga na chapa, aquela coisa que a gente vê todo dia, porque muitas vezes a gente, como psicólogo, a gente não é treinado a lidar com situações adversas dentro da relação. Até porque, quando a gente pensa na relação terapêutica, historicamente, a gente vai pensar... Isso tem alguns estudos, até alguns estudos de matemática que vão falar que a relação terapêutica ela é assimétrica. E ela é assimétrica não no sentido de uma hierarquização de poder, mas ela é hierarquicamente diferente e assimetricamente diferente no sentido de que eu, como terapeuta, eu quero prover cuidado para o meu paciente. Consequentemente, isso já gera uma mudança ali. Só que, ok, tem isso, mas a gente está falando de pessoas e, consequentemente, pessoas ficam incomodadas com diferentes questões. E a gente sabe que a sintomatologia, às vezes, dos nossos pacientes, a nossa também, vai aparecer dentro da relação. E não é papel do paciente cuidar do terapeuta. Então a gente tem que estar atento a isso, e daí isso acaba aparecendo muito em supervisão. Em aula também, porque a gente tem que falar sobre relação terapêutica, porque a gente sabe que é um grande condutor de mudança, é um bom preditor para a mudança dos nossos pacientes como um todo. Então, assim, temática bem importante. E acho que tu trouxe um ponto bem importante, né? A gente não pode enxergar a relação terapêutica de uma forma horizontalizada, né? A gente, quando vai falar dentro do direito da saúde, a gente vê uma certa evolução da relação, né? Em que antigamente, talvez no Brasil, por ser um país gigantesco, tendo uma questão cultural, econômica, a gente vê isso muito diferentemente dependendo do estado. Mas a gente vê, né, lá atrás a relação muito mais hierarquizada, ou seja, né, um profissional que sabe tudo, que pouco contata esse paciente, que esse paciente tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o seu tratamento, o que está acontecendo com ele, não tem nenhum ponto ali de autonomia. A gente vê essa relação evoluindo a ponto de a gente chamar essa relação, então, de paternalista para informativa, então a informativa como sendo essa evolução da relação, em que a gente traz esses conceitos, né, da prática baseada em evidências, desse olhar para o paciente, né, dessa individualização, mas também esse olhar para a ciência, para aspectos clínicos de desenvolvimento clínico, mas a gente vai ter a responsabilidade profissional. E a responsabilidade profissional muitas vezes vai estar, dependendo da situação, ela vai ter que se sobrepor à autonomia do paciente, né? E aqui a gente pode pensar em casos de risco de suicídio, de riscos à vida de terceiros, a gente sempre vai colocar a responsabilidade, aquele dever de agir acima da autonomia do paciente. E acho que daí entra de novo numa outra questão. Falar que a relação ela não é simétrica, onde os dois são iguais, não quer dizer que não há respeito em um nível simétrico, que
de novo, é o que eu gosto de dizer. Eu falo isso muito quando eu estou falando sobre transtorno de personalidade narcisista, mas eu acho que esse é um conceito que todos nós podemos aplicar na nossa vida, que é a sobreposição de pensamentos. Que duas coisas, elas podem ter aspectos que parecem se distanciar um do outro, mas na verdade eles podem coexistir. Então assim, eu como teu terapeuta, eu estou no lugar de cuidado, então isso já mostra uma relação diferente entre nós dois aqui, porque tu está buscando um serviço que eu estou servindo. Essa é a lógica. Entretanto, tu tem o poder de ficar, sair, de querer fazer uma técnica, não querer, tudo isso é conversado. Então, assim, o respeito, ele existe. Falar que ela não é assimétrica, não significa que não há, e não há de alguma forma, assim, respeito à individualidade, respeito aos desejos, interesses e escolhas do paciente. São coisas distintas. Então, às vezes, é importante a gente clarificar isso, porque como a gente vai falar de relação terapêutica, às vezes essas terminologias, elas geram na verdade, bastante discordância, mas quando a gente entende o que a gente realmente está falando, as pessoas, em geral, tendem a estar mais alinhadas nesse pensamento como um todo. Perfeito. Porque eu acho que é isso, né? A gente pode acabar se perdendo e muitas vezes o que eu vejo é que essas dificuldades, muitas vezes, de enxergar a relação ou como ela deve se estabelecer, como a gente vai preservar a autonomia do paciente, mas ao mesmo tempo tá com a nossa responsabilidade profissional, é que aí a gente vai vendo as rupturas, né? Ou muitas vezes essa ideia, né, de que a relação ela não vai gerar uma ruptura, ou se ela gerar, então ela vai terminar. Muitas vezes essas ideias podem ali também prejudicar o processo de trabalhar essas questões na relação, né? Perfeito. Bom, eu não sei se a gente já fez a primeira pergunta, mas eu acho que sim, a gente já respondeu um pouco, né, o que é a relação terapêutica, mas eu acho que tu podia responder ela melhor pra gente deixar um pouco mais claro. Eu deixei meu computador aberto, e não é porque assim eu tô olhando meu WhatsApp, tá? Aqui. Mas é só porque tem uma frase específica que fala sobre o que é relação terapêutica, eu não queria errar a citação. Gostei. Que ela é da Bourdieu de 1979, então assim, é antiga, mas ela é bem contemporânea no que ela traz, que ela diz assim: a relação terapêutica, ela é a relação colaborativa entre paciente e terapeuta do trabalho em comum para superar o sofrimento e os comportamentos disfuncionais do paciente. Então, eu gosto muito dessa definição porque ela traz já uma característica mais psicoterapêutica para a relação terapêutica, para o que a gente entende da relação terapêutica. Existem algumas outras definições, que relação terapêutica é toda aquela relação que traz alguma melhora para a pessoa. Existem várias definições, mas eu gosto dessa especial da Bourdieu porque ela já enfatiza o olhar clínico que a gente tem para o nosso paciente. É óbvio que, se vocês forem olhar em diferentes vertentes clínicas, eu falo da terapia de uma visão cognitivista e contextual, né, como um todo, então faz sentido eu olhar dessa maneira. Mas, quando a gente olha para a relação terapêutica, como essa relação de duas pessoas, ou mais, né, porque pode ter também um contexto grupal, ou de casal, por exemplo, ou de família, só alguns exemplos, a gente está pensando como que nós dois vamos trabalhar juntos, ou outras pessoas vamos trabalhar juntos para melhorar a disfuncionalidade, ou seja, o sofrimento que essa pessoa está tendo. Então, uma relação terapêutica, ela precisa ter esses objetivos. Ela precisa ter o objetivo de ser terapêutica, ela precisa ter o objetivo de trazer melhorias para aquele indivíduo. Então, isso é uma boa definição do que é a relação terapêutica. Então, se eu estou com um profissional e durante esse processo clínico com um profissional não há clareza na busca pela melhora da sintomatologia, das minhas dificuldades, ou eu não sinto nenhum tipo de ganho, bom, no mínimo acenda um alerta, ou menos converse com um profissional para tentar entender realmente o que está acontecendo. E nós, como profissionais, a gente precisa pensar, tipo, ok, o que eu estou fazendo com essa pessoa aqui? Por que essa pessoa está vindo aqui? Como que eu vou estar ajudando ela? Eu gosto de dizer, terapia tem início, meio e fim. Terapia não é ad eternum. Então, isso também já, de alguma maneira, nos ajuda a pensar um pouquinho mais sobre o que é a relação terapêutica. Né? Perfeito. E assim, pensando no que tu disse,
Acho que é legal acrescentar que a questão dos objetivos terapêuticos é um preceito ético. Então, ter objetivos terapêuticos, né, independente da abordagem que o profissional trabalha, é um preceito ético. Então, a gente precisa ter, né, vamos pensar num contrato, a gente precisa ter uma organização de como aquele trabalho vai funcionar, o que a gente quer dentro daquele trabalho, que pode mudar, né? A gente vai pensar em várias questões que vão estar ali envolvendo, mas, primordialmente, a gente precisa entender os contornos daquilo, né? Eu sempre falo, se a gente não entende os contornos daquele trabalho, como é que aquilo funciona, quais são os limites, quais são os objetivos, a gente se perde muito facilmente. E, geralmente, é aí que os problemas começam a aparecer, né? Principalmente, né? Outras coisas também surgem, mas principalmente quando a gente não sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo ali, como aquilo tem que funcionar, né? Então, acho que esse é um ponto interessante de trazer. Né? Perfeito. Bom, eu acho que essa é uma pergunta, para mim, na minha percepção, é uma pergunta que é óbvia, mas eu acho que o óbvio ele precisa ser falado, né? Então, aqui esse é justamente o objetivo. Mas, Léo, qual é a importância da relação terapêutica? Ela é fundamental, né? Qual a importância? Sem uma boa relação terapêutica, dificilmente a gente tem um processo clínico realmente que traz melhorias para a pessoa. Porque a gente tem, de novo, relação terapêutica ela é um fator comum de psicoterapias como um todo. Então, em todas as abordagens psicoterapêuticas, quando a gente está falando realmente de psicoterapia, a gente vai ter a relação terapêutica. Ela está construída, ela está constituída. A gente tem bastante evidência dentro da literatura que é um dos fatores mais importantes na melhora dos pacientes, é um fator que, quando a gente olha de forma isolada, tem um papel de mudança, de melhoria significativo. E se a gente for olhar para uma visão até bem específica do atendimento, quando a gente para e olha, se eu confio no meu terapeuta, eu sou muito mais propenso a fazer as intervenções e poder refletir. Então, ter uma boa relação com um profissional é fundamental para que a terapia ela possa evoluir de qualquer maneira e que a pessoa possa ter realmente as melhorias. Então, vamos lá. Um momento de crise. Um momento de, por exemplo, uma crise relacionada a comportamento suicida ou comportamento de autolesão. Se eu confio no meu profissional, eu tenho muito mais aumenta muito mais a probabilidade de eu entrar em contato, de poder buscar esse suporte ali com aquela pessoa. Se eu sinto que essa pessoa, eu posso confiar, tá ali comigo, isso vai me ajudar. Então, são essas questões que a gente vai ir pensando quando a gente fala da importância da relação terapêutica. Ela é determinante. Um bom vínculo nos ajuda em todos os processos da psicoterapia. Mas relação terapêutica não é sinônimo de melhora clínica. Porque não adianta eu ter uma boa relação terapêutica, eu não ter objetivos e uma técnica específica para trabalhar determinadas questões que o paciente vai ter. Então, as duas coisas elas precisam andar concomitante. Elas andam juntos, elas andam de mãos dadas. Então, uma boa relação terapêutica com uma boa organização clínica é o que realmente vai trazer mudança para os pacientes. Perfeito. E eu fiquei muito pensando nesse processo, e aí no meu processo dentro da psicologia, porque, enfim, né, eu não é à toa que tenho meu marido, mas eu também, mas eu li todos, né, assim, tô na fase dos estágios na psico, e eu li todos os livros possíveis de entrevista, de relação terapêutica, de TCC, enfim, né. E aí a gente tem essa percepção de que vai chegar com o paciente na primeira sessão, tu vai estabelecer aquele vínculo ideal e já tá pronto, e é isso, né? A melhor história é que a gente estava um dia andando de carro, essa vale pro podcast. Essa é boa. E daí ela ia fazer a primeira entrevista com um paciente da vida dela. Primeira. Eu quero que tu seja um paciente, eu juro pra você, em Porto Alegre, dando uma volta de carro, e ela falou assim... Bom pra relaxar, tá, pessoal? Pra relaxar. Relaxa no carro. E daí ela falou assim... Vamos fingir que tu é meu paciente e eu vou fazer essa primeira sessão contigo, Del. Tá, bora. Domingo. Eu estava nervosa pra caramba, tá? Domingo. E daí ela começa a fazer a sessão. E daí vai uns 10 minutos, ela me dá um feedback, Del. Tu quer o feedback de marido apoio ou tu quer o bem clínico? Ela bem clínico. E a gente foi falando. Só que ela tava com tantas perguntas na cabeça de que ela queria fazer de uma entrevista... que, por exemplo, o aspecto humano de estar conectado realmente ali com o paciente e escutando o que o paciente está falando em termos do sofrimento,
não estava batendo. Por sinal, pelo que ela me falou, a primeira entrevista dela foi ótima. Mas... Porque eu estava conectada, porque eu ouvi. Eu sou uma boa estudante, eu ouvi o que ele falou. Não, porque às vezes isso vale pra gente pensar. Qual é o grande primeiro objetivo de uma psicoterapia? Que tem a segunda sessão. Porque a gente vai construindo esse vínculo. Existem algumas coisas que a gente precisa perguntar numa primeira sessão. Eu sei que o podcast não é sobre isso agora, mas se a gente não dá o espaço para o paciente para construir esse vínculo, se tu fica só fazendo um interrogatório policial, que vínculo é esse que tu realmente consegue construir num primeiro momento? Fica difícil para a pessoa até voltar, né? Então, são algumas coisas para se pensar. Não, total. E a verdade é que eu estava tão focada em ser a melhor entrevistadora possível. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa um pouco obsessiva, né? Bem pouquinho. Então, eu estava tão focada em ser a melhor entrevistadora que já esteve na face da Terra, que eu não percebi que era ali uma pessoa com sofrimento. E não por maldade, mas... Obviamente não por maldade, mas... Era a tua ativação, era que tu estava preocupada com a performance e com o resultado que tu ia trazer. É normal. Normal. Só que aí eu não estava presente, né? Então a técnica ela tem que vir junto com a parte humana, né? Senão ela se perde. Né? Senão não faz sentido. Não faz sentido. Bom, então acho que a gente pode passar para essa pergunta, né, Léo? O que caracteriza a ruptura na relação terapêutica? Parecido com relação terapêutica, tem várias definições possíveis sobre o que é ruptura dentro da relação terapêutica. Eu gosto de pensar que ruptura na relação terapêutica são todos os momentos em que há um mal-estar dentro da dupla. Da dupla ou do contexto ali de psicoterapia. E que esse mal-estar está relacionado com a relação, com a forma que nós estamos interagindo entre nós dois. Isso pode ser devido a uma questão contratual de terapia, de valor de terapia, N motivos. Até de uma técnica, de uma intervenção, de uma compreensão que pode ter sido correta, equivocada, não importa tanto nesse momento. Mas qualquer mal-estar que envolve o profissional junto com o paciente e esse contexto. Então, isso para mim é o que vai caracterizar ruptura na relação terapêutica. Existem várias outras definições, mas essa é uma definição simples e que é facilmente aplicada no dia a dia quando a gente está atendendo os nossos pacientes. Então, é qualquer coisa que gera esse mal-estar, gera esse desconforto ali entre os dois. E como eu falei, rupturas vão acontecer. É sobre como a gente vai reparar elas. E para a gente reparar elas, a gente tem que estar conectado. Porque daí a gente consegue entender e perceber. Talvez uma das grandes coisas que eu trago aqui para vocês e que eu penso muito em aula e falo muito em aula para os meus alunos é: fiquem atentos às mudanças que os pacientes estão tendo naquele momento de sessão. Então, tu tá com o paciente num nível, vamos pensar em velocidade. Estamos a 80 por hora. Eu percebi que meu paciente foi para 60. O que aconteceu aqui agora que tu mudou? Pode ser para mais ou para menos. Mas o paciente mudar, vamos tentar entender o que aconteceu. E isso vai nos ajudar a trazer os indícios para entender. Foi alguma coisa na relação? Foi alguma coisa que passou na cabeça desse paciente? Então, estar muito conectado. Por isso que demanda bastante de nós os nossos atendimentos também. Perfeito. E eu fico aqui pensando, né, talvez para se faz sentido, mas, né, alguns autores trazem questões dentro da relação terapêutica, né, como os elementos específicos e elementos inespecíficos, né, elementos específicos, técnicas, né, questões ali da relação e elementos inespecíficos, muitas vezes questões contratuais, né, e aqui pegando nessa questão dos elementos inespecíficos, principalmente, né, a organização daquela relação, daquela prestação de serviço, que eu digo para vocês, eu vejo isso como um dos grandes problemas entre os profissionais e um dos principais motivos que fazem parte dos problemas que acontecem com os pacientes e que, quando não trabalhados, quando não tratados, né, tratados no sentido até de curar, né, esse problema que está ali, ali na frente daquela relação, como os principais alvos de processos, né, e aí os processos sendo esse final desse grande problema. Então, acho que isso é muito importante a gente falar, que dentro da ruptura na relação existem uma variedade gigantesca de questões que elas podem também estar, sendo relacionadas a esses problemas que aparecem, né? Perfeito, exatamente. Não somente técnicas. Não, porque assim, muitas coisas acontecem dentro da relação. Então, vamos lá. Nenhum terapeuta é perfeito e todo terapeuta vai
errar. Então, às vezes, tu marcou um paciente, daí tu vai olhar no dia anterior e tu percebe, nossa, eu tinha marcado médico e eu esqueci. Tá, eu vou ter que avisar meu paciente e fazer essa remarcação. A priori não é um problema, mas pode gerar um problema. E é uma coisa muito específica, tu pode ser um terapeuta que nunca desmarca. Eu sou um terapeuta que raramente vou desmarcar, raramente vou mexer no horário dos meus pacientes. Tem que ter algo muito específico acontecendo para isso realmente ocorrer, mas esse é o ponto de atenção. Então, qualquer coisinha como essa, chama a atenção de vocês, intervenham de uma maneira que seja realmente adequada, organizada, com calma. Isso vai fazer toda a diferença. Entender o perfil de pacientes que vocês atendem também vai ajudar vocês a entender... Até porque, desculpa te interromper, não. mas tem pacientes que vocês não vão querer mexer no horário. Tem pacientes que vocês sabem, e daí é aquilo, é o paciente que eu sempre posso mexer. E daí tu tá mexendo muito? De novo, também é um grande ponto de atenção para ti. Por que tu tá mexendo tanto nesse paciente? Porque ele é flexível. Tá, mas como é que o paciente está ficando com todo esse vai e vem? Então, assim, entender os pacientes, entender também os movimentos que a gente está fazendo dentro do processo daquela pessoa. Então, as duas coisas, elas precisam coexistir e a gente precisa ficar bem atento. Perfeito. Me estendi nessa, mas... Não, mas perfeito, eu acho que é isso mesmo. A gente está aqui para extrair tudo que a gente pode de ti, amor. Então, é tipo um suco de laranja. Vocês percebem o que é o efeito das férias nas pessoas, né? Coisa boa. Próxima pergunta. Quais as principais dificuldades que tu identifica dentro dos profissionais, né? Tanto que tu vê nas aulas, Pera aí que eu pulei uma pergunta. Gente, eu tô usando, só um parêntese, tá? Enfim, eu tô usando uma planilha, porque todos os meus eletrônicos, eles estão descarregados. Ou seja, eu não usei nada eletrônico nas férias. Então, a gente tá precisando recorrer à prancheta. Então, o bom é que a gente tá prestando atenção. Pelo menos temos alguém aqui que nos ajuda, né? Pelo amor de Deus. Dupla. Como é que a gente pode trabalhar a ruptura com os pacientes? Acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que a primeira coisa é olhar de frente e falar, olha, está acontecendo algo aqui, o que está acontecendo? E a gente tem que ter a solidez de ouvir algo que talvez a gente não goste. E a tranquilidade de ouvir algo talvez que a gente não goste, que o paciente ficou chateado com uma pergunta, com uma intervenção, com qualquer coisa que a gente possa ter feito. Então, a primeira coisa é olhar de cara limpa e poder olhar para isso, poder conversar, poder entender quais são as dinâmicas, como que isso impacta em um funcionamento específico do paciente, como que isso está talvez relacionado com estruturas cognitivas desse paciente e às vezes estruturas cognitivas nossas, né, de o que está acontecendo, né? Eu dei uma aula, faz 2 anos já essa aula, a gente percebe como a gente dá muita aula, mas era uma aula sobre conceitualização de caso dentro da relação terapêutica. E tem um modelo específico, eu vou até olhar aqui qual é o autor, só para falar para vocês bem certinho, que é bem legal. Se vocês quiserem, depois a Ali pode botar o meu e-mail aqui, ou vocês podem entrar em contato com a Weiner também, eu posso passar, que é da Beverly Harhoff e do Carrie Gibson e do Ross Flatt, que eles fazem uma conceitualização da relação terapêutica. Então, é bem interessante que eles fazem como que conceitualiza o funcionamento do terapeuta, do paciente, e dentro da relação. Então, a gente precisa conceitualizar essas rupturas para a gente poder pensar em quais são as melhores intervenções para isso. Eu sempre digo, todo o processo e toda intervenção em psicoterapia, ela precisa ser planejada. Planejada no sentido de tem que ter um objetivo claro. Então, eu vou fazer uma piada com a Ali, não é que eu vou deixar de ser espontâneo, mas eu preciso entender como que isso está realmente dentro dessa relação. E eu preciso entender, gerou um mal-estar aqui quando teve uma questão de uma cobrança de valor que a Ali me avisou faltando 15 minutos para a sessão que ela não ia vir para o atendimento. Já está no nosso contrato, ela já sabe que isso vai ser cobrado. Eu vou só fazer a cobrança, mas se eu perceber que há um mal-estar, vou ter que falar, o que aconteceu? Vamos entender. Às vezes eu vou flexibilizar, às vezes não. Às vezes a gente vai ter que só conversar sobre isso. E daí é onde a conceitualização ela vai entrar em jogo. Porque daí eu flexibilizar para ela nessa vez pode fazer sentido dentro dessa conceitualização.
como eu não flexibilizar pode ser muito importante. Perfeito. Então, é sempre sobre essa avaliação do que realmente está acontecendo ali. Perfeito. E agregando o que tu traz, né? Quando a gente vai fazer a organização da clínica e a gente vai fazer e entender todo o funcionamento daquele trabalho do profissional, entender o perfil do paciente, e aí a gente vai trazer isso contratualmente. E aí a gente vai aplicar o contrato, porque tudo isso são processos, né? E são processos que exigem muito, tanto do profissional quanto do meu trabalho, para a gente estar ali muito presente e entender aquele funcionamento. E muitas vezes os profissionais fazem essa pergunta, né? A gente tem estabelecimento de regras fixas estabelecidas e a gente vai ter uma série de exceções que a gente vai não trazer contratualmente, mas dentro de um contrato escrito, mas que a gente vai flexibilizar a depender da relação. E muitas vezes os profissionais, mas eu vou aplicar essa política de cancelamento e não comparecimento a qualquer momento, como é que ela vai ser? Não, a gente vai ter que entender. E eu acho que isso é isso que na psicologia ela acaba diferindo de outras profissões na área da saúde, que muitas vezes a gente não tem um estabelecimento daquela relação profissional, tanto quanto numa relação terapêutica entre um paciente e um psicólogo. Então essas... Até porque nessas outras, vamos lá, vamos pegar um médico. Um médico oncologista e o paciente, que faz um pagamento de uma consulta privada. O paciente faltou, em geral ele sabe que ele vai ter que pagar aquela consulta, mas o paciente vai quantas vezes lá? Por mais que esteja fazendo um acompanhamento. Uma vez ao mês? A cada 2 semanas? É diferente quando a gente tem um acompanhamento semanal. Exato. Isso implica já numa alteração e numa especificidade bem importante para a gente pensar também em como que a gente vai fazer esse trabalho. Vamos lá, tu vai fazer essa consulta... O meu médico ele é um cardiologista. Se eu vou fazer uma marcação de consulta com ele, eu não vou conseguir esse mês, janeiro. Eu vou conseguir para fevereiro, talvez iniciozinho de março, por conta de carnaval e tudo mais. Olha todo esse período. Então, isso também implica muito. Isso gera uma especificidade no vínculo com o terapeuta que é assim, eu faltei terça que vem tem de novo. E isso envolve também como que a gente está trazendo isso do contrato e todas essas questões para o paciente, para deixar bem claro. Então, são questões que são importantes serem trabalhadas e às vezes, vamos lá, isso aconteceu várias vezes comigo já. O paciente ele já fez terapia antes e o outro profissional não tinha essa política. O paciente faltava, não explicava e não era cobrado. Não funciona assim no meu processo de psicoterapia, até porque isso é importante para o vínculo e para objetivos frente a uma visão teórica de um modelo que eu sigo de atendimento. Simplesmente assim. Eu não posso deduzir que o paciente sabe disso. Exato. Não, é aquela velha história. Não infiram e não deduzam nada. O óbvio é o abismo de qualquer relação, né? Exatamente. Então é bem importante isso que tu trouxe e é isso, né, pessoal? Essas questões todas, elas precisam ser trabalhadas com o paciente. Então, tanto de questões de pagamento, reajuste, cancelamento, reagendamento, política, tudo isso a gente tem que trabalhar muito com os pacientes, porque eu vejo isso muito sendo alvo de problemas na clínica e alvo de rupturas na relação e que acabam, sim, grande parte desenvolvendo processos. Então, cuidem bastante isso. Tá? Então, a gente precisa trabalhar essas questões com o paciente e isso é bem, bem importante. Então, assim, né, Léo, agora passando para a pergunta que eu tinha pulado. Pensando, assim, tu, né, na tua figura de supervisor, na tua figura de professor, quais as principais dificuldades que tu identifica dos profissionais no trabalho com a relação terapêutica? Eu vou contar uma história. Tá bom. Eu tenho uma paciente que ela tem um filho que eu sou apaixonado pelo filho dela. O filho dela é um menino muito, muito inteligente. E ele tava falando que ele tá naquela idade onde, tipo, é comum ter namoradinho, namoradinha, aquelas coisinhas de escola, sabe? E ele chegou pra minha paciente e perguntou, mãe, eu e a fulana, a gente tá namorando? Daí foi indo, ela disse que não, eram grandes amigos, ela não sabia muito o que responder naquele momento. Mas aí ele olhou pra ela e falou, então a gente tá num lugar sem nome.
Só que o lugar sem nome tem algumas coisas que são importantes. Uma relação terapêutica, ela pode ficar num lugar sem nome, ou seja, ela existe, já existe essa relação terapêutica. Mas se eu não defino muito bem os limites, ou seja, eu não dou nome para as coisas, eu não sei até onde eu posso ir ou onde eu não posso ir. Então, se eu estou numa relação terapêutica contigo e eu não defino muito bem quais são os limites, qual é o contrato, como é que vai funcionar, tu como paciente, tu não tem a obrigação de saber. Tu pode passar. Tu pode tentar agir de uma maneira diferente, não com maldade, mas isso por si só pode trazer problemas. Então, qual a principal dificuldade que eu vejo? É uma não definição clara das regras e das expectativas e dos limites da relação terapêutica. Eu trabalho com terapia de esquema prioritariamente. E dentro da terapia de esquema, a gente vai ter o conceito de reparentalização limitada, que é a postura sistemática do profissional em suprir necessidades emocionais básicas não atendidas do paciente. Isso dá uma visão de tipo, nossa, eu tenho que estar lá o tempo todo. Não, não é isso. Eu preciso primeiro conceitualizar, mas eu preciso entender que ela é uma relação profissional. Então, eu posso adorar o meu paciente, posso gostar muito, mas eu ainda estou ali como um profissional cuidando dessa pessoa. Então, é saber o espaço que a relação ela ocupa, para mim como terapeuta, para o paciente como paciente, definir isso muito bem, isso é, para mim, ou menos o que eu percebo, a principal dificuldade. E também, uma das principais queixas que eu vejo em aula e em supervisão, são de profissionais que têm dificuldade com algumas questões internas deles. Por exemplo, eu imaginar que a Ali tem dificuldade de impor limites nas pessoas. Então, uma pessoa pode passar um pouquinho ali e dá um jeitinho, a Ali tem dificuldade de impor o limite dela. Isso vai impactar a relação terapêutica. Então, tu precisa saber quais são as tuas dificuldades para que tu possa estar agindo com aquilo de uma maneira adequada. Por exemplo, eu não tenho problema com limite. Para mim, colocar limite é um troço muito tranquilo. Mas eu posso ter dificuldades com outras questões. Então, eu preciso estar atento a essas minhas questões para que eu também não impacte negativamente a relação terapêutica, porque nem sempre é só o paciente. Eu fiquei pensando muito uma coisa que tu disse em alguma aula que tu deu, que eu fiquei muito pensativa, que é a verdade e faz muito sentido, né? A gente, dentro das relações com os pacientes, a gente precisa olhar tanto para muitas vezes para essas relações em que, por exemplo, tu chega perto das 4, que é o fulano, tu já, não quero estar lá, não quero atender, poxa, ou começa a desmarcar, ou o paciente desmarca e a gente fica super feliz, né? Não é um bom sinal. E aí, acho que esses são sinais que muitas vezes são mais fáceis de identificar, embora grande parte dos profissionais não percebe algumas questões, e aí eu volto para vocês, né? Isso são questões que a gente começa a ver como um início de algo que depois leva a um processo. Mas também eu achei muito interessante que tu trouxe... Qualquer afeto, para cima ou para baixo. Se tu gosta demais de atender a Ali e tu gosta de menos de atender o João, tu tem que olhar para os dois pontos achei isso com muito legal, muita atenção. Porque talvez gostando... Porque, vamos lá, eu gosto de tênis, a Ali gosta de tênis. Ela pode vir e falar do João Fonseca. Eu adoraria ficar 50 minutos falando do João Fonseca. Isso não é terapia. Mas eu gosto muito de estar ali com ela. Só que isso pode impactar para que eu não faça alguma intervenção que talvez vai mexer com ela. Então, qualquer afeto nos extremos precisa ser olhado. De novo, a gente está ali como um cuidador. Alguém que vai prover cuidado. Então, se está para mais ou para menos, tu precisa olhar para estar num ponto... De novo, numa janela de intervenção onde é terapêutico. Pode estar um pouquinho abaixo do teu normal? Pode estar um pouquinho acima do normal? Pode. Mas se está muito acima, talvez a tua intervenção não fique tão boa. Se está muito abaixo, também não. Então é aquele ponto doce que a gente está buscando. Por exemplo, né? A semana vai começar, eu sei que vou atender a fulana, então eu tô bem, tô muito bem. Claro, né? Sutilezas, mas acho que é importante olhar. E aí eu acho que por isso é tão importante a psicoterapia individual, a supervisão, né? Ter esses espaços, porque muitas vezes, sozinho na clínica, no cansaço, né? Eu vejo os profissionais numa exaustão gigantesca para atender a demanda que eu acho que contextualmente a gente está
trazendo como o ideal, né, 1.000 pacientes, semana super exaustiva, e aí a gente não estar conectado para o que está acontecendo, e muitas vezes... E conectado com a gente, né? Até para entender realmente como que tu tá te sentindo, porque daqui a pouco... Vamos lá, eu tô sempre esse exemplo. Eu sou um péssimo exemplo de atendimento, porque eu gosto muito de atender e eu tenho eu diria uma estamina, eu diria energia, né? Eu fico muito bem atendendo o dia todo. Se eu atender 8 pacientes no dia, tá ok. De verdade, tá ok pra mim. Eu não vou ficar muito cansado. Tem colegas que vão ter 5, 4 atendimentos e vão estar exauridos. E tá tudo bem, não tem um certo ou errado. Mas é a gente entender o que vai batendo na gente. Então, tem dias que eu vou atender menos pacientes e eu vou ficar mais cansado, porque pode falar do perfil do paciente, que traz menos, que eu tenho que ir mais atrás de algumas questões. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Sim, a época do ano, né? Chega fim do ano, tá todo mundo mega cansado também. Tá ali conectado, presente, atento a si, atento ao paciente. Acho que isso faz grande diferença, né? Eu tô aqui só me abaixando porque a nossa cachorrinha tá só buscando carinho aqui. Ela tava lambendo nossos pés. Tô tentando... Então a gente tá no momento, só pra vocês saberem, nós estamos William Bonner, né? Então assim, calção e camisa, né? Sim, normal. Exatamente. A gente tá de férias ainda. É domingo, véspera de segunda, mas a gente ainda tá de férias. Ela cortou nossas férias um turno antes. Pra prover um bom podcast. Então, por favor, curtam, comentem, mandem, enviem, porque a gente tá aqui nas férias fazendo esse podcast maravilhoso. Porque eu amo muito a Alexandra. Me ajudem, pessoal. Só vai. Bora. E agora, pensando no trabalho, né? A gente falou do trabalho com a relação terapêutica, mas e no trabalho com a ruptura? Que eu acho que são duas coisas. Volta para aquilo que eu falei. Não ter uma boa conceitualização, não entender exatamente o que aconteceu. Eu acho que às vezes a gente tende, isso como seres humanos, a gente tende a projetar, a gente tende a colocar no outro muitas coisas, ou a gente tende... Dissonância cognitiva é um troço complicado. Então a gente tem a percepção de que a gente tomou uma decisão e a nossa decisão que a gente acreditava estava errada. É duro. A gente não gosta de sentir dissonância cognitiva. As pessoas brigam e mantêm posições, e isso é muito estudado dentro da psicologia social, mantém posições porque é muito difícil aceitar que a gente está errado. Então, às vezes, o terapeuta também vai ter isso. Então, eu acho que a principal questão é tu não fazer uma boa conceitualização e tu não entender realmente o que aconteceu. A principal dificuldade é isso, é tu não entender o que aconteceu. Porque se tu entende, tu tem um potencial de fazer alguma coisa com isso. Perfeito. Tu pode até não conseguir. Talvez a melhor coisa para aquela ruptura é um encaminhamento. Perfeito. E tá tudo certo. Mas se tu não entender o que aconteceu, já tiveram vários casos, assim, meus e, por exemplo, que eu fiquei pensando, bom, eu tenho essa oportunidade aqui agora frente a uma ruptura importante. Ou vai ou racha no sentido de, se eu conseguir trabalhar com o paciente para que ele possa perceber isso de X maneira, talvez a gente consiga fazer um baita trabalho a partir disso. Mas existe a possibilidade disso não funcionar, o paciente não estiver disposto, que também está tudo bem, e daí eu vou ter que fazer um encaminhamento, porque isso pode estar num limite ali do que é realmente terapêutico ou não. Então, de novo, eu sou louco da conceitualização, né, gente? Então, assim, não é uma grande novidade isso que eu estou falando, mas, assim, vocês precisam conceitualizar, ou seja, vocês precisam entender o que realmente está acontecendo. Vamos lá, uma DR de casal. Se tu não entende o que o teu parceiro está realmente te falando e tu está levando para ti, desculpa, muitas vezes tu vai ter dificuldade para conseguir fazer a reparação ali dentro daquele vínculo também. Então é realmente até a compreensão, o entendimento do que está acontecendo. E não tem problema perguntar para o teu paciente o que aconteceu aqui agora. Exato. Eu não estou entendendo o que aconteceu. Gente, isso é humildade. E tá tudo bem, vocês não têm papel de mente de ninguém. Eu tenho um podcast que chama Lendo Mentes, mas é uma brincadeira com uma distorção cognitiva de leitura mental. E fica aí a dica, porque ele realmente tem episódios fenomenais. Tem bem legais. Tem até um episódio com a Aline Christensen, que a gente fala de relação terapêutica. Eu convido vocês também para olhar, porque acho que fala bastante disso. Vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem o podcast e o episódio. Maravilhoso. E eu acho que tu falou uma coisa bem importante, né? Até um tempo atrás eu fiz um post sobre isso, de ver o encaminhamento não como um fracasso,
mas como um cuidado ao paciente. Porque muitas vezes ninguém vai ser bom terapeuta para todo tipo, todo perfil de paciente. Muitas vezes o encaminhamento é o melhor caminho para se fazer. E tá tudo bem, né? Quando muitas vezes a gente vê esses profissionais não conseguindo permanecer ali ou não conseguindo avançar por N questões, e aí a gente vê esse desgaste, e aí geralmente os problemas acontecem. Quando a gente, né, é curioso, né, que a gente chama de efeito Benjamin Button, que a gente olha, realmente é o nome, né, ruim, mas tudo bem. Pra quem não viu esse filme, não veja, é ruim. Mas enfim, né, que a gente... Não envelheceu bem o filme, não, nem um ficou pouco. Bem ruim, né? Bem ruim. Mas enfim... mas a gente olhar as coisas como elas aconteceram depois do episódio problema, né? Então, assim, aconteceu a quebra completa daquele vínculo e a gente começa a olhar né, do presente para trás. E aí a gente começa a ver uma série de questões, uma série de sinais que estavam ali muito presentes, mas que a gente não olhou, que a gente não ficou atento. E aí é óbvio que é muito mais fácil a gente olhar dentro dessa perspectiva, né? Obviamente, mas talvez o remédio para isso é a gente estar conectado, né? Bom, então a gente está se encaminhando para o fim, mas assim, né? Quais os principais fatores que levam à ruptura na relação com os pacientes? Eu acho que tem vários, eu acho que tem várias pesquisas que vão falar especificamente sobre isso, mas eu gosto de talvez trazer que, na verdade, tudo pode ser Perfeito, um motivo para levar à ruptura. Uma intervenção equivocada, tu não deixar o paciente falar. Mas eu tenho algumas coisas que eu acho que servem de pontos de atenção. Existem intervenções que... Toda intervenção clínica, ela tem um nível de risco. Então, por exemplo, uma autorrevelação, que é eu falar algo da minha vida para o paciente, pode ser muito potente. Pode ser muito boa a intervenção. Mas pode ser muito ruim. Muitas vezes o paciente pode pensar, por que tu está falando da tua vida? Para mim não tem nada a ver comigo. Então isso precisa ser muito bem conceitualizado e compreendido. Vejo que questões de contrato terapêutico são grandes pontos de ruptura. Por exemplo, você vai fazer um reajuste, está no contrato. Mas pelo amor de Deus, na última sessão do ano, nas últimas sessões do ano, antes do reajuste, tira 5 minutinhos e fala para o paciente, confere se está tudo bem, se isso vai ser um estresse para o paciente financeiro, porque daqui a pouco tu vai escolher não fazer o reajuste, porque o paciente não consegue fazer aquele pagamento. Mas são todas essas coisinhas, e é da pequena para grande. Tudo isso vai impactando de uma maneira que a gente, às vezes, acaba olhando de uma forma mais desprezível, e por favor, leiam bem essas aspas aqui, desprezível, mas na verdade é que isso é muito impactante, muito importante de ser levado em consideração dentro desse processo, tá? Então eu diria que essas são algumas questões, eu diria, por exemplo, o paciente ser inadequado com a gente não pontuar isso, o paciente chegar alcoolizado, intoxicado com alguma substância, não falar sobre isso, o paciente mandando um monte de mensagem, a gente não definir qual é o limite adequado dessas questões. Então, tudo pode ser fator. Vocês precisam ver o que vai apertar vocês e vai apertar o paciente. Mas eu sempre digo, é uma máxima, vocês talvez façam terapia se vocês são terapeutas, ou vocês já fizeram, ou imagino que possam vir a fazer em algum momento. Como que vocês gostariam que o terapeuta de vocês tratasse certas questões? Isso pode ser talvez o grande ponto determinante. Perfeito. Então assim, eu vou fazer um reajuste, eu ficaria muito chateado, muito incomodado de não ser comunicado em sessão pelo meu profissional. Não importa, vou aumentar 500%. Daí eu tenho o poder de escolha sobre isso. Não façam aumentos abusivos, tá? Pelo amor de Deus, tá? Não façam isso. De novo, existe uma lógica de reajuste do que é adequado e o que não é adequado. Sim. Começa por aí. Mas assim, mesmo que fosse, fala comigo. Conversa comigo. Perfeito. Não uma coisa tipo, te mandei um WhatsApp. Ou, a secretária informou. De novo, vai gerando aquele contragosto ruim que
pode muitas vezes ser impactante para acabar com uma relação terapêutica. Perfeito. Isso até que tu trouxe, Léo, que eu acho que é muito importante, que eu vejo muito nas aulas, nos atendimentos, mas muitas... Não terceirizem a relação terapêutica de vocês. Exatamente. É isso que eu queria trazer, porque... A gente passou junto, que bonito! Mas é exatamente isso, porque muitas vezes eu vejo que os profissionais, eles acabam tendo uma dificuldade muito grande de trabalhar essas questões contratuais com os pacientes. E aí, muitas vezes, quando chegam para os atendimentos comigo, as pessoas esperam que os contratos supram todas as necessidades contratuais. E aí eu digo, o contrato, gente, sem vocês, ele não é nada. É só uma folha de papel. Ele é só uma folha de papel. Porque a gente precisa trazer essas questões para o paciente, a gente precisa explicar para eles. Isso é o que a gente chama de autonomia substancial. Vou deixar um artigo bem interessante que fala sobre isso, né? Não quero deixar coisas do direito, então esse artigo ele é da Psico, acho ele muito interessante, que ele fala sobre a autonomia substancial, que é a gente, contraponto que é a autonomia formal, né? Então, aquela autonomia formal é a gente dizer que o paciente tem autonomia de escolha sobre o processo, jogar um contrato para ele, dizer isso aí, que bom, suprir, assina. E, na verdade, a gente não está falando de uma autonomia, porque a autonomia é eu olhar para o Léo aqui, né, conhecer toda a história dele, é conseguir traduzir como essa prestação de serviço ela vai funcionar de acordo com os conhecimentos dele, da perspectiva de mundo dele. Então, eu vou adequar a minha linguagem para como ele vai entender esse processo. E eu estar atenta dentro da sessão a mudanças que ele vai ter. Olha, esse ano eu vou fazer um reajuste de tal porcentagem, conforme está no nosso contrato, e talvez, dependendo do Léo, não seja diferença nenhuma. Mas dependendo do paciente, vai ter sim ali um impacto que vocês vão conseguir, olha, ele pode não falar, mas vocês vão identificar, eu acho que isso faz parte, e aí vocês vão estar podendo suprir isso. Porque se você só entrega um contrato por WhatsApp, ou vocês delegam atividades primordiais do trabalho da relação terapêutica para a secretária, para um setor administrativo, vocês vão estar perdendo pontos fundamentais para se trabalhar com o paciente. Até porque assim, vocês não leram os termos e condições de uso da Apple. Não, eu leio. Tamo junto, né? Mas assim, vocês provavelmente não leram os termos e condições, por exemplo, da Apple ou de algumas outras questões. Sim. É muito provável que os pacientes de vocês só assinem o contrato e eles não leiam o contrato. Não leiam. É comum e isso não é algo errado. Não. Mas isso pode acontecer. Então, se vocês não traduzirem, não trouxerem isso de uma forma clara para o paciente, gente, o paciente pode muito bem não ter lido e ficar surpreso. E às vezes, mesmo que esteja no contrato, vou fazer o reajuste. Pô, o paciente chegou no 25 de novembro, tu cobrou o valor do ano, tu não fez esse reajuste. Tu vai fazer o reajuste depois de 3 sessões? Às vezes tu vai escolher não fazer, e tá tudo bem. Então, de novo, contexto. Contexto é fundamental. Exato. E aí isso também faz parte do trabalho, né? Por isso que eu acho que aqui um ponto importante é o trabalho do psicólogo, pessoal, ele vai muito além de estar na sessão. E muitas vezes eu vejo profissionais, e isso não pode estar, cobrando valores extras dentro, né? O valor da sessão é X, mas ele cobra um valor extra para fazer o prontuário, para estudar, como se isso não fizesse parte do trabalho do psicólogo. Isso faz parte, a gente não pode cobrar à parte essas questões. Pessoal, prestação de serviço. Prestação de serviço aquele momento que o paciente está ali contigo, o valor é daquele momento. Exato. Vocês não vão ir no cabeleireiro e ele vai cobrar, o shampoo. Exato. A lógica é a mesma. Então, assim, o valor que vocês estão cobrando do serviço... Por isso que é importante vocês entenderem os honorários de vocês, o que está dentro daquele honorário, o que faz parte, né, daquela organização, porque isso faz parte, né? Então, assim, tudo ali precisa ser pensado. Por isso que é um trabalho, querendo ou não, que demanda muito. E se tu não tá ali, né, disponível, se tu não tá ali pronto para isso, com certeza isso vai lá na frente gerar algum problema, e é por isso que o número de processos está crescendo tanto, né? A gente teve um aumento nos últimos anos de 500% o número de processos, isso é bizarro. Então, não estar atento é o que vai gerar grandes problemas para os profissionais no futuro. Anotem o que eu digo.
os processos estão aumentando muito exponencialmente, justamente porque a realidade de hoje exige que o profissional esteja preparado para todas essas questões, e isso faz parte das possíveis rupturas, né, Léo? E assim, acho que a última pergunta, assim, para finalizar, mas quais dicas tu daria para os profissionais que estão nos ouvindo? Eu acho que a principal é estar presente. Presente, isso quer dizer... Eu gosto muito de uma definição que é de um podcaster. Ele escreveu um artigo na newsletter dele que eu assino e eu achei muito legal que ele fala assim, que vulnerabilidade é presença antes de proteção. Então, na verdade, o que eu acho que é uma boa dica é a gente estar vulnerável, ou vulnerável no sentido de estar presente. Então, sentir tudo o que a gente precisa sentir, estar atento ao que está acontecendo com a gente, com o paciente, na sessão, entre nós, para a gente poder intervir. Isso e uma boa conceitualização. Conceitualização do caso, conceitualização do paciente e vocês terem uma própria autoconceitualização de entender onde aperta vocês. Porque tendo essa conexão e essa compreensão, essas outras questões são técnicas. Então a gente vai ter intervenções para lidar com cada uma das circunstâncias que vão surgir. E sendo bem honesto, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é planejar. A parte mais difícil é compreender, é o conceitualizar. Então a gente precisa estar conectado para poder conceitualizar. Então essas são as minhas dicas e que eu digo para vocês. Pela minha experiência, pelas experiências que eu vejo dos meus alunos, dos meus supervisionandos, em geral, ajuda bastante. Perfeito. Muito obrigada, Léo, por estar aqui nesse podcast, por estar aqui acabando as férias, iniciando o trabalho. Perfeito, e a gente já inicia esse ano também com esse episódio maravilhoso que tu propiciou pra gente. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu, gente. Eu vejo vocês, então, no próximo episódio. Até lá. Tchau.